Capítulo 33. Recebemos uma suíte de quartos conectados, todos centralizados ao redor de uma grande e exuberante sala de estar, que se abria para o mar e para a cidade abaixo. Meu quarto era decorado na cor da espuma do mar e no mais suave tom de azul, com detalhes em dourado como a concha dourada sobre minha cômoda de madeira clara. Eu tinha acabado de colocá-la de volta no lugar quando a porta branca atrás de mim se abriu com um clique e Iris entrou. Ele se recostou à porta depois de fechá-la, com a parte de cima da túnica preta desabotoada revelando as espirais superiores da tatuagem que lhe cobria o peito. O problema, percebi, será que gosto de Tarquin, disse Iris, como um cumprimento. Até mesmo gosto de Cresseida. Varian, eu poderia viver sem ele, mas aposto que algumas semanas com Cashon e Asriel, e eles seriam como unha e carne, e eu precisaria aprender a gostar dele. Ou estaria envolto nos dedos de Anren, e eu precisaria deixá-lo em paz de vez, ou arriscaria sua ira. E ocupei um lugar contra a cômoda, na qual roupas que eu não tinha levado, mas que, obviamente, vinham da corte noturna, já esperavam por mim. O espaço do quarto, a grande cama, as janelas, a luz do sol preenchiam o silêncio entre nós. E emendou rezando: quero que encontre uma forma de fazer o que precisa fazer sem torná-los inimigos. Então, está me dizendo para não ser pega. Um aceno. Então. Gosta que Tarquin não consiga parar de a olhar. Não sei se é porque a quer ou porque sabe que tem o poder dele e quer ver quanto. Não pode ser pelos dois motivos. É claro. Mas ter um grão-senhor a desejando é um jogo perigoso. Primeiro, você me provoca com Cashon, agora, com Tarquin. Não pode encontrar outras formas de me irritar. Iris se aproximou, e me preparei para seu cheiro, para o calor, o impacto de poder. Ele estendeu as mãos de cada lado meu, apoiando-as na cômoda. Eu me recusei a encolher o corpo. Você tem uma tarefa aqui, Feyre. Uma tarefa sobre a qual ninguém pode saber. Então, faça o que for preciso para realizá-la. Mas consiga aquele livro. E não seja pega. Eu não era uma tola alegrinha. Conhecia os riscos. E aquele tom, aquele olhar que ele sempre me lançava. O que for preciso. As sobrancelhas de Iris se ergueram. Sussurrei. Se eu trepasse com Tarquin pelo livro, o que você faria? As pupilas de Iris se dilataram, e o olhar recaiu sobre minha boca. A cômoda de madeira rangeu sob suas mãos. Você diz coisas tão atrozes. Esperei, as batidas do coração irregulares. Rezan por fim me encarou de novo. É sempre livre para fazer o que quiser, com quem quiser. Então, se quer montar Tarquin, vá em frente. Talvez eu monte. Embora parte de mim quisesse responder, mentiroso. Tudo bem. A respiração de Iris acariciou minha boca. Tudo bem, respondi, ciente de cada centímetro entre nós, da distância cada vez menor, do desafio que aumentava a cada segundo que nenhum de nós se movia. Não, disse Iris, baixinho, os olhos parecendo estrelas, coloque esta missão em risco. Eu conheço o custo. O puro poder de Iris me envolveu, me despertando. O sal, o mar e a brisa me puxaram, cantaram para mim. Como se Iris também os ouvisse, ele inclinou a cabeça na direção da vela apagada na cômoda. Acenda. Pensei em discutir, mas olhei para a vela, conjurei fogo, conjurei aquele ódio incandescente que ele conseguia agitar. A vela foi derrubada da cômoda por um jato violento de água, como se alguém tivesse virado um balde cheio. Olhei boquiaberta para a água que ensopava a cômoda, as gotas no piso de mármore eram o único som. Iris, com as mãos ainda apoiadas de cada lado meu, riu baixinho. Não consegue seguir ordens. Mas o que quer que eu fosse estar ali, perto de Tarquin e de seu poder, eu conseguia sentir aquela água respondendo a mim. Senti conforme ela cobriu o chão, senti o mar se agitar e oscilar na baía, o gosto do sal na brisa. Encarei Iris. Ninguém era meu mestre, mas eu podia ser mestre de tudo se quisesse. Se ousasse.
Como uma chuva estranha, a água se levantou do chão quando desejei que ela se tornasse como aquelas estrelas que Liz conjurara em seu cobertor de escuridão. Desejei que as gotinhas se separassem até que pendessem ao nosso redor, refletindo a luz e brilhando como cristais em um lustre. Liz desviou os olhos dos meus para observar as gotas. Sugiro, murmurou ele, que não mostre a Tarquin esse pequeno truque no quarto. Lancei cada uma das gotas em disparada contra o rosto do grão-senhor. Rápido demais, ágil demais para que ele se protegesse. Algumas gotas caíram em mim quando ricochetearam dele. Nós dois estávamos agora ensopados. Liz entreabriu a boca, e depois sorriu. Bom trabalho, disse ele, por fim se afastando da cômoda. Não se deu o trabalho de limpar a água que reluzia em sua pele. Continue treinando. Mas eu disse. Ele vai à guerra. Por minha causa. Liz sabia do que eu estava falando. O temperamento esquentado no seu rosto momentos antes se tornou uma calma letal. Não sei. Eu voltaria. Se chegasse a esse ponto, Ressand. Eu voltaria, em vez de obrigar você a lutar. Liz colocou a mão ainda molhada no bolso. Você gostaria de voltar? Ir à guerra por você faria com que o amasse de novo. Seria um gesto grandioso para conquistá-la. Engoli em seco. Estou cansada de morte. Não gostaria de ver mais ninguém morrer, muito menos por mim. Isso não responde à minha pergunta. Não? Eu não gostaria de voltar. Mas voltaria. Dor e morte não me conquistariam. Liz me encarou por mais um tempo, a expressão estava indecifrável, antes de caminhar até a porta. Ele parou com os dedos na maçaneta em formato de ouriço. Ele trancafiou você porque sabia, o desgraçado sabia que você era um tesouro. Que vale mais que terras ou ouro ou joias. Ele sabia e queria guardá-la inteira para si. As palavras me golpearam, mesmo que tivessem alisado alguma ponta irregular em minha alma. Ele amava, ele me ama, Ressand. A questão não é se amava você, é o quanto. Demais. Amor pode ser um veneno. E ele se foi. A baía estava bastante calma, talvez amansada por seu senhor e mestre para que a barca de festas mal oscilasse ao longo das horas em que jantávamos e bebíamos a bordo. Feita da madeira mais fina e de ouro, o enorme barco era confortável para os 100 ou mais grão-féricos que faziam o possível para não observar cada movimento que Liz, Henry e eu fazíamos. O deck principal estava cheio de mesas baixas e sofás para comer e relaxar, e, no nível superior, sob um dossel de azulejos composto com madrepérola, nossa longa mesa tinha sido montada. Tarquin era o verão encarnado, usando turquesa e ouro, e pedaços de esmeralda brilhavam nos botões e em seus dedos. Uma coroa feita de safira e ouro branco em forma de ondas quebrando repousava no alto do cabelo cor de espuma do mar, tão exótica que eu me surpreendia olhando para ela frequentemente. Como estava naquele momento, quando Tarquin se virou para onde eu sentara, à sua direita, e reparou em meu olhar. Era de se pensar que nossos habilidosos joalheiros pudessem fazer uma coroa um pouco mais confortável. Esta é terrível. Uma tentativa bastante agradável de conversa quando eu tinha ficado calada durante a primeira hora, em vez de observar a cidade-ilha, a água, o continente lançando uma rede de cautela, de poder cego, na direção deles, para ver se algo respondia. Se o livro estava dormente em algum daqueles lugares. Nada responderá a meu chamado silencioso. Então, achei que aquele era um momento tão bom quanto qualquer outro quando falei. Como você a manteve longe das mãos dela? Dizer o nome de Amaranta ali, entre pessoas tão felizes, comemorando, se assemelhava a convidar uma nuvem de tempestade. Sentado à esquerda de Tarquin, conversando com Cresseida, Liz sequer me olhou. De fato, ele mal falara comigo mais cedo, nem mesmo reparara em minhas roupas.
Incomum, considerando que até eu estava satisfeita com minha aparência e tinha, de novo, escolhido a roupa sozinha, cabelos soltos e afastados do rosto por um arco de ouro rosa trançado, o vestido de alça de chifano rosa crepúsculo justo no peito e na cintura quase idêntico ao roxo que eu tinha usado de manhã. Feminino, suave, lindo. Não me sentia daquela forma havia muito tempo. Não tinha vontade. Mas ali ser tais coisas não me garantiriam um ingresso para uma vida como planejadora de festas. Ali eu podia ser tranquila e encantadora ao pôr do sol, e acordar de manhã para colocar meu couro de luta iliriano. Tarquin falou. Conseguimos contrabandear a maior parte de nosso tesouro quando o território caiu. Nostros, meu predecessor, era meu primo. Eu servia de príncipe em outra cidade. Então, recebi a ordem de esconder o tesouro na calada da noite, o mais rápido possível. Amaranta matara Nostros quando ele se rebelou, e executará a família inteira por pura maldade. Tarquin devia ser um dos poucos membros sobreviventes se o poder tinha passado para ele. Não sabia que a corte estival valorizava tanto os tesouros, comentei. Tarquin conteve uma gargalhada. Os primeiros grãos-senhores, sim. Agora fazemos isso por tradição, em grande parte. Falei, com cautela, casualmente. Então, são ouro e joias que vocês valorizam. Entre outras coisas. Bebi do vinho para ganhar tempo e pensar em uma forma de perguntar sem levantar suspeitas. Mas talvez ser direta a respeito fosse melhor. Forasteiros podem ver a coleção. Meu pai era mercador, passei a maior parte da infância em seu escritório, ajudando com as mercadorias. Seria interessante comparar riquezas mortais com aquelas feitas por mãos féricas. Liz continuava conversando com Cresseida, nem mesmo um pingo de aprovação ou diversão passou por nosso laço. Tarquin inclinou a cabeça, as joias na coroa reluzindo. É claro. Amanhã, depois do almoço, talvez. Ele não era burro e, talvez, estivesse ciente do jogo, mas, a oferta era sincera. Sorri um pouco, assentindo. Fiquei olhando na direção da multidão que perambulava pelo deck abaixo, na direção da água acessa por uma lanterna além, até mesmo quando senti o olhar de Tarquin se demorar. Como era? O mundo mortal? Perguntou ele. Mexe na salada de morango no prato. Só vi uma parte muito pequena dele. Meu pai era chamado de o príncipe dos mercadores, mas eu era jovem demais para ser levada em suas viagens para outras partes do mundo mortal. Quando eu tinha 11 anos, ele perdeu nossa fortuna em um carregamento para Baranta. Passamos os 8 anos seguintes na pobreza, na cidade esquecida perto da muralha. Então, não posso falar por todo o mundo mortal quando digo que o que vi ali era difícil. Cruel. Aqui, as divisões de classe são muito mais confusas, parece. Lá, são definidas por dinheiro. Ou você tem, e não divide, ou é deixado para passar fome e lutar para sobreviver. Meu pai. Ele recuperou a riqueza quando vim para Pritian. Meu coração se apertou, e depois meu estômago pesou. E as mesmas pessoas que tinham ficado felizes ao nos deixar passar fome mais uma vez se tornaram nossas amigas. Eu preferiria enfrentar todas as criaturas de Pritian aos monstros do outro lado da muralha. Sem magia, sem poder, o dinheiro se tornou a única coisa que importa. Os lábios de Tarquin estavam contraídos, mas os olhos pareciam contemplativos. Você os pouparia se a guerra acontecesse? Uma pergunta muito perigosa e intensa. Não diria a ele o que estávamos fazendo do outro lado da muralha, não até que lhes indicasse que deveríamos. Minhas irmãs vivem com meu pai na propriedade dele. Por elas, eu lutaria. Mas pelos hipócritas e ostentadores, eu não me importaria de ver a ordem destes ser abalada. Como a família cheia de ódio do prometido de Ellen. Tarquin falou, bem baixo. Há alguns em Pritian que pensariam o mesmo das cortes. O que, se livrar dos grãos-senhores? Talvez. Mas em grande parte eliminar os privilégios inerentes que os grão-féricos têm sobre os féricos inferiores.
Os próprios termos que usamos para nos descrever sugerem um nível de injustiça. Talvez aqui seja mais como o mundo humano do que você percebe, e não tão confuso quanto pode parecer. Em algumas cortes, os mais baixos dos criados dos grão-feéricos têm mais direitos que os mais ricos dos feéricos inferiores. Percebi que não éramos os únicos na barca, naquela mesa. E que estávamos cercados por grão-feéricos com audição aguçada. Concorda com eles? Que deveria mudar? Sou um jovem grão-senhor, explicou Tarquin. Mal fiz 80 anos. Então, ele tinha 30 quando Amaranta assumiu o controle. Talvez outros possam me chamar de inexperiente ou tolo, mas vi essas crueldades em primeira mão e conheci muitos feéricos inferiores que sofreram por apenas terem nascido do lado errado do poder. Mesmo em minhas residências, o confinamento da tradição me pressiona a aplicar as leis de meus predecessors. Os feéricos inferiores não devem ser vistos ou ouvidos enquanto trabalham. Gostaria de um dia ver uma Pritiana qual eles têm voz, tanto em meu lar quanto no mundo além. Observei Tarquin em busca de ardil, de manipulação. Não encontrei nada. Roubar dele. Eu roubaria dele. Mas e se apenas pedisse? Será que me daria, ou será que as tradições dos ancestrais estavam arraigadas demais? Diga o que esse olhar significa, pediu Tarquin, apoiando os braços musculosos na toalha de mesa dourada. Falei, diretamente. Estou pensando que seria muito fácil amar você. E ainda mais fácil chamá-lo de meu amigo. Tarquin sorriu para mim, um sorriso largo, sem se conter. Eu também não resistiria a isso. Fácil, era muito fácil se apaixonar por um macho bondoso, zeloso. Mas olhei para Cresseida, que agora estava quase no colo de Rissand. E Rissand sorria como um gato, um dedo traçando círculos no dorso da mão de Cresseida enquanto ela mordia o lábio e sorria. Encarei Tarquin, com as sobrancelhas erguidas em uma pergunta silenciosa. Ele fez uma careta e sacudiu a cabeça. Eu esperava que fossem para o quarto dela. Porque, se eu tivesse de ouvir Liz fazendo sexo com Cresseida? Não me deixei terminar o pensamento. Tarquin ponderou. Faz muitos anos desde que a vejo dessa forma. Minhas bochechas coraram, vergonha. Vergonha do quê? De querer avançar em Cresseida sem motivo. Rezando implicava e me provocava, ele jamais me seduziu, com aqueles olhares longos e determinados, os meios sorrisos que eram pura arrogância iliriana. Supus que eu tivesse recebido esse dom certa vez, e o desgastei e lutei por ele e o destruí. E supus que Rissand, por tudo que tinha sacrificado e feito, ele o merecia tanto quanto Cresseida. Mesmo que por um momento eu quisesse me sentir daquela forma de novo. Eu estava solitária. Andava solitária, percebi, por muito, muito tempo. Liz se aproximou para ouvir algo que Cresseida dizia, os lábios da feérica lhe roçando a orelha, a mão agora entrelaçada na dele. E não foi pesar, desespero ou terror que me atingiu, mas tristeza. Uma tristeza tão pura e intensa que fiquei de pé. Os olhos de Liz se viraram em minha direção, por fim se lembrando de que eu existia, e não havia nada no rosto dele, nenhum indício de que sentia um pingo do que eu sentia por nossa ligação. Não me importava se estivesse sem escudo, se meus pensamentos estavam abertos e lisos lesse como um livro. Ele não pareceu se importar também. Rissand voltou a rir do que quer que Cresseida estivesse contando a ele, aproximando-se. Tarquin ficou de pé, olhando para mim e para Liz. Eu estava infeliz, não apenas quebrada. Mas infeliz. Uma emoção, percebi. Era uma emoção, em vez do vazio infinito ou do terror guiado pela necessidade de sobreviver. Preciso de ar puro, comentei, embora estivéssemos a céu aberto. Mas com as luzes douradas, as pessoas de um lado a outro da mesa. Precisava encontrar um local na barca onde pudesse estar sozinha, apenas por um momento, com ou sem missão. Gostaria que eu me juntasse a você. Olhei para o grão-senhor da corte estival. Não tinha mentido.
Seria fácil me apaixonar por um macho como ele. Mas não tinha certeza absoluta de que mesmo com as dificuldades que tinha encontrado sob a montanha, Tarquin podia entender a escuridão que talvez sempre vivesse dentro de mim. Não apenas devido à Amaranta, mas pelos anos passados com fome, desesperada. Que eu sempre poderia ser um pouco cruel ou inquieta. Que eu poderia almejar a paz, mas jamais uma jaula de conforto. Estou bem, obrigada, respondi, e segui para a escada espiralada que dava para a popa da embarcação, bem iluminada, porém mais silenciosa que as áreas principais na proa. Chris sequer olhou em minha direção conforme eu saí. Eu já ia tarde. Eu estava a meio caminho dos degraus de madeira quando vi Henry e Varian ambos recostados em pilastras adjacentes, ambos bebendo vinho, ambos se ignorando. Mesmo que não falassem com mais ninguém. Talvez fosse outro o motivo pelo qual ela nos acompanhará até ali, para distrair o cão de guarda de Tarquin. Cheguei ao deck principal, encontrei um ponto ao lado do parapeito de madeira que era um pouco mais sombreado que o resto, e me encostei ali. Magia movimentava a barca, nenhum remo, nenhuma vela. Portanto, nos movíamos pela baía em silêncio e com suavidade, mal deixando ondulações para trás. Não percebi que o esperava até que a barca aportou na base da cidade-ilha, e, de alguma forma, eu tinha passado toda a última hora sozinha. Quando segui para a terra firme com o restante da multidão, Henry, Varian e Tarquin estavam me aguardando nas docas, todos com as costas um pouco rígidas. Rezan e Cresseida não estavam em lugar algum. Capítulo 34. Ainda bem que nenhum ruído veio do quarto fechado. E nenhum som foi emitido naquela noite, quando acordei sobressaltada de um pesadelo em que era girada em um espeto e não conseguia me lembrar de onde estava. O luar dançava no mar além de minhas janelas abertas, e havia silêncio, muito silêncio. Uma arma. Eu era uma arma para encontrar aquele livro, para impedir que o rei quebrasse a muralha, a fim de impedir o que quer que ele tivesse planejado para Jurian e para a guerra que poderia destruir meu mundo. Que poderia destruir aquele lugar, e um grão-senhor que poderia muito bem subverter a ordem das coisas. Por um segundo, senti falta de Velaris, senti falta das luzes e da música e do arco-íris. Senti falta do calor aconchegante do solar para me acolher do inverno frio, senti falta de como tinha sido fazer parte da pequena unidade deles. Talvez envolver as asas ao meu redor e me escrever bilhetes tivessem sido as formas de Riz de garantir que sua arma não se quebraria para sempre. Tudo bem, era justo. Nós não devíamos nada um ao outro além das promessas de trabalhar e de lutar juntos. Ele ainda podia ser meu amigo. Companheiro, o que quer que aquela coisa entre nós fosse. O fato de ele levar alguém para a cama não mudava essas coisas. Fora apenas um alívio pensar que, por um momento, Rezan poderia ser tão solitário quanto eu. Não tive coragem de sair do quarto para tomar café, de ver se Riz voltara. De ver quem ele levaria para o café da manhã. Não tinha mais nada a fazer, disse a mim mesma que ficaria na cama até minha visita na hora do almoço com Tarquin. Então, fiquei ali até que os criados viessem, pedissem desculpas por me perturbar e começassem a ir embora. Eu os impedi, disse que tomaria banho enquanto limpavam o quarto. Eles foram educados, talvez nervosos, e apenas assentiram conforme fiz o que havia dito. Eu me demorei no banho. Por trás da porta trancada, deixei que aquela semente do poder de Tarquin saísse, primeiro fazendo a água subir da banheira, e depois moldando pequenos animais e criaturas com ela. Era o mais próximo de transformação que eu me permitira chegar. Contemplar como eu poderia me dar formas animalescas apenas me deixava trêmula, enjoada. Podia ignorar aquilo, ignorar aquele ocasional arranhar de garras em meu sangue durante um tempo. Eu fazia borboletas de água voarem pelo cômodo quando me dei conta de que estava na banheira havia tanto tempo que o banho tinha esfriado. Como na noite anterior, Niuala atravessou as paredes vinda de onde quer que ela estivesse hospedada no palácio, e me vestiu, de alguma forma alerta a quando eu deveria estar pronta. Seridven, contou Niuala, tirara o palito mais curto e estava cuidando de Anren.
Não tive coragem de perguntar sobre isso também. Niuala escolheu verde-mar ressaltado por ouro rosa, cacheou e então trançou meus cabelos em uma trança grossa e larga que brilhava com toques de pérola. Se Niuala sabia por que eu estava lá, o que faria, não disse. Mas tomou cuidado especial com meu rosto, colorindo meus lábios com rosa cereja e salpicando minhas bochechas com o mais leve blush. Eu podia parecer inocente, encantadora, não fosse pelos olhos azul cinzentos. Mais vazios que na noite anterior, quando me admirei no espelho. Eu vira o suficiente do palácio para encontrar o lugar em que Tarquin dissera para encontrá-lo antes de darmos boa noite. O salão principal ficava em um andar intermediário, o local de encontro perfeito para aqueles que moravam nos pináculos acima e aqueles que trabalhavam sem ser vistos ou ouvidos abaixo. Aquele andar abrigava todas as diversas salas de conselho, salões de baile, salões de jantar e quaisquer outros salões que pudessem ser necessários para visitantes, eventos, reuniões. O acesso aos andares residenciais dos quais eu tinha vindo era vigiado por 4 soldados em cada escada, todos me observaram com cautela conforme eu esperava contra uma pilastra de concha por seu grão-senhor. Imaginei se Tarquin podia sentir que eu estava brincando com seu poder na banheira, que o pedaço de si que ele entregara estava agora ali e obedecia a mim. Tarquin surgiu de uma das salas adjacentes quando o relógio soou 14 horas, seguido por meus companheiros. O olhar de Iris me percorreu, reparando nas roupas que obviamente eram em honra de meu anfitrião e de seu povo. Reparando que não o encarei nem acrescida quando olhei apenas para Tarquin e Anren ao lado de Iris Varian agora caminhava até os soldados próximos às escadas e dei aos dois um sorriso inexpressivo, de lábios fechados. Você está bonita hoje, elogiou Tarquin, inclinando a cabeça. Niuala, ao que parecia, era uma espiã espetacular. A túnica cor de chumbo de Tarquin era ressaltada pelo mesmo tom de verde-mar que minhas roupas. Poderíamos muito bem estar vestindo roupas do mesmo conjunto. Supus que, com os cabelos castanho-alourados e a pele pálida, eu era seu oposto perfeito. Consegui sentir Liz me avaliando. Eu o afastei. Talvez mandasse um cachorro de água atrás de Liz depois e deixasse que lhe mordesse a bunda. Espero que não esteja interrompendo, disse eu a Anren. Anren fez um gesto com os ombros magros, aquele dia vestidos em cinza como as lajotas do calçamento. Estávamos terminando um debate bastante acalorado sobre armadas e quem poderia estar no comando de uma frente unificada. Sabia, disse Anren, que antes de se tornarem tão grandiosos e poderosos, Tarquin e Varian lideravam a frota de Nostros. Varian, a alguns metros, enrijeceu o corpo, mas não se virou. Encarei Tarquin. Não mencionou que era um marinheiro. Foi um esforço parecer intrigada, como se nada me incomodasse. Tarquin esfregou o pescoço. Planejava contar durante nosso passeio. Ele estendeu o braço. Vamos. Nenhuma palavra, eu não dissera uma palavra a Ressan. E não estava prestes a começar conforme dei o braço a Tarquin e falei, para nenhum deles em especial. Vejo vocês depois. Algo roçou contra meu escudo mental, o estremecer de algo sombrio, poderoso. Talvez um aviso para que tomasse cuidado. Embora parecesse muito com a emoção sombria e tremeluzente que me assombrara, tanto que dei um passo para mais perto de Tarquin. Então, lancei um sorriso bonito e banal para o grão-senhor da corte estival, um que não dirigia a ninguém havia muito tempo. Aquele toque de emoção ficou silencioso do outro lado de meus escudos. Que bom! Tarquin me levou a um salão de joias e tesouros tão amplo que fiquei boquiaberta por um bom minuto. Um minuto que usei para verificar as prateleiras em busca de qualquer lampejo de sensação, alguma coisa que desse a mesma sensação do macho ao meu lado, como o poder que eu tinha conjurado na banheira. E esta é apenas uma das salas do tesouro. O salão fora escavado bem no interior do castelo, atrás de uma pesada porta de chumbo que só se abria quando Tarquin colocava a mão nela. Não ousei me aproximar o suficiente da tranca para ver se podia funcionar com meu toque, com a assinatura forjada dele. Uma raposa no galinheiro. Era isso o que eu era.
Tarquin soltou uma gargalhada. Meus ancestrais eram uns canalhas gananciosos. Sacudi a cabeça, caminhando até as prateleiras embutidas na parede. Pedra sólida, nenhuma forma de invadir, a não ser que eu escavasse um túnel pela própria montanha. Ou se alguém me atravessasse. Embora ali provavelmente houvesse feitiços semelhantes àqueles do solar e da casa do vento. Caixas transbordando joias e pérolas e gemas brutas, ouro empilhado em baús tão altos que se derramava no piso de paralelepípedo. Trajes de armadura ornamentados montavam guarda contra uma parede, vestidos tecidos de teias de aranha e luz estelar estavam apoiados uns contra os outros. Havia espadas e adagas de todos os tipos. Mas nenhum livro. Nenhum. Conhece a história por trás de cada artigo. De alguns respondeu Tarquin. Não tive muito tempo para aprender sobre tudo. Que bom, talvez ele não soubesse sobre o livro, não sentisse sua falta. Eu me virei. Qual é a coisa mais valiosa aqui? Pensando em roubar. Contive uma risada. Fazer essa pergunta não me tornaria uma péssima ladrã. Miserável, mentirosa duas caras, era isso que fazer essa pergunta me tornava. Tarquin me observou. Eu diria que estou olhando para a coisa mais valiosa aqui. Não fingiu rubor nas bochechas. Você é muito encantador. O sorriso de Tarquin era suave. Como se sua posição ainda não tivesse destruído a compaixão que tinha. Eu esperava que jamais destruísse. Sinceramente, não sei qual é a coisa mais valiosa daqui. Essas são todas heranças inestimáveis de minha casa. Caminhei até uma prateleira, observando. Um colar de rubis estava disposto em uma almofada de veludo. Cada um dos rubis tinha o tamanho de um ovo de tordo. Seria preciso uma mulher e tanto para usar aquele colar, para dominar as gemas e não o contrário. Em outra prateleira, um colar de pérolas. Depois, safiras. E em outra, um colar de diamantes negros. Cada uma das pedras negras era um mistério, e uma resposta. Cada uma delas estava dormente. Tarquin se aproximou por trás de mim, olhando por cima de meu ombro para o que tinha atiçado meu interesse. O olhar passou para meu rosto. Leve. O quê? Eu me virei para ele. Tarquin passou a mão na nuca. Como um agradecimento. Por sob a montanha. Peça agora, peça o livro em vez disso. Mas isso exigiria confiança, é. Por mais bondoso que fosse, ele era um grão-senhor. Tarquin tirou a caixa do local em que repousava e fechou a tampa antes de entregá-la para mim. Você foi a primeira pessoa que não riu de minha ideia de acabar com as barreiras de classe. Mesmo Cresseida debochou quando contei a ela. Se não aceitar o colar por nos salvar, então aceite por isso. É uma boa ideia, Tarquin. Mas você não precisa me recompensar pelo fato de eu valorizar sua ideia. Ele sacudiu a cabeça. Apenas leve. Seria um insulto a ele se eu me recusasse, então, fechei as mãos em volta da caixa. Vai combinar com você na corte noturna, comentou Tarquin. Talvez eu fique aqui e ajude você a revolucionar o mundo. A boca de Tarquin se contraiu para o lado. Uma aliada no norte seria útil. Seria por isso que ele me levará até ali. Porque me dera o presente. Não tinha percebido o quanto estávamos sozinhos ali embaixo, que eu estava no subterrâneo, em um lugar que poderia ser facilmente selado. Não tem nada a temer de mim, assegurou Tarquin, e me perguntei se meu cheiro seria tão evidente. Mas estou falando sério, você consegue ter influência sobre Ressan. E ele é notoriamente difícil de lidar. Consegue o que quer, tem planos sobre os quais não conta a ninguém até depois de ter completado, e não pede desculpas por nada. Seja emissária dele no mundo humano, mas seja também a nossa. Viu minha cidade? Tenho mais 3 assim. Amaranta destruiu todas quase imediatamente depois de assumir. Tudo que meu povo quer agora é paz e segurança, e jamais precisar olhar por cima do ombro de novo. Outros grãos-senhores me contaram a respeito de Riz e me avisaram com relação a ele.
Mas Rhys me poupou sob a montanha. Brutus era meu primo, e tínhamos forças reunidas em todas as cidades para atacar sob a montanha. Eles o pegaram saindo de fininho pelos túneis para se encontrar com essas forças. Rhys viu isso na mente de Brutus, sei que viu. Mas mentiu para Amarante e a desafiou quando esta deu a ordem para transformar meu primo em um fantasma vivo. Talvez fosse pelos planos próprios dele, mas sei que foi um gesto de misericórdia. Ele sabe que sou jovem e inexperiente, e me poupou. Tarquin sacudiu a cabeça, mas para si mesmo. Às vezes acho que ele pode ter sido a vadia de Amaranta para poupar todos nós de sua total atenção. Eu não trairia nada do que sabia. Mas suspeitei que Tarquin pudesse ver em meus olhos a tristeza ao pensar naquilo. Sei que devo olhar para você, falou Tarquin, e ver que ele a transformou em um bicho de estimação, em um monstro. Mas vejo bondade em você. E acho que isso reflete mais a ele do que a qualquer outra coisa. Acho que mostra que você e ele podem ter muitos segredos. Pare, disparei. Apenas, pare. Sabe que não posso contar nada. E não posso prometer nada. Rezando é grão, senhor. Só sirvo a sua corte. Tarquin olhou para o chão. Perdoe-me se fui direto. Ainda estou aprendendo a jogar os jogos dessas cortes, para a tristeza de meus conselheiros. Espero que jamais aprenda a jogar os jogos dessas cortes. Tarquin me encarou, o rosto cauteloso, um pouco triste. Então, me permita fazer uma pergunta direta. É verdade que deixou Talin porque ele a trancafiou em casa? Tentei bloquear a lembrança, o terror e a dor de meu coração se partindo. Mas assente. E é verdade que você foi salva do confinamento pela corte noturna. Assente de novo. Tarquin falou. A corte primaveril é minha vizinha ao sul. Tenho laços tênues com eles. Mas a não ser que me seja perguntado, não mencionarei que esteve aqui. Ladra, mentirosa, manipuladora. Não merecia me aliar a ele. Mas fiz uma reverência em agradecimento. Mais alguma sala de tesouro para me mostrar. Ouro e joias não são impressionantes o suficiente. E quanto a seu olho de mercadora? Dei um tapinha na caixa. Ah, consegui o que queria. Agora, estou curiosa para ver quanto vale sua aliança. Tarquin riu, o som ecoou na pedra e nas riquezas ao redor. Não estava mesmo com vontade de ir a minhas reuniões dessa tarde. Que jovem grão, senhor inconsequente e selvagem. Tarquin me ofereceu o braço de novo, dando um tapinha no meu conforme me levava da câmara. Sabe, acho que também pode ser muito fácil amar você, Feire. E mais fácil ser seu amigo. Eu me obriguei a virar o rosto, timidamente, quando Tarquin selou a porta atrás de nós, colocando a palma da mão aberta no espaço acima da maçaneta. Ouvi o clique das tracas deslizando para o lugar. Tarquin me levou para outros salões sob o palácio, alguns cheios de joias, outros com armas, outros com roupas de iras há muito passadas. Ele me mostrou um cheio de livros, e meu coração deu um salto, mas não havia nada ali. Nada além de couro e poeira e silêncio. Nenhuma gota de poder que desse a sensação do macho ao meu lado, nenhuma indicação do livro de que eu precisava. Tarquin me levou para um último salão, cheio de caixas empilhadas cobertas com lençóis. Enquanto eu olhava para as obras de arte que esperavam além da porta aberta, falei. Acho que já vi o bastante por hoje. Tarquin não fez perguntas ao selar de novo a câmara e me acompanhar de volta aos andares superiores tumultuados e ensolarados. Devia haver outros lugares em que o livro poderia estar guardado. A não ser que fosse em outra cidade. Eu precisava encontrá-lo. Logo. Rhys e Anren só poderiam estender os debates políticos por um tempo limitado antes de precisarmos partir. Eu só rezava para que o encontrasse rápido o suficiente, e não me odiasse mais do que já odiava. Rezando estava deitado em minha cama como se fosse o dono desta. Olhei uma vez para as mãos cruzadas atrás da cabeça, as longas pernas jogadas sobre a beira do colchão e trinquei os dentes.
O que você quer? Bati a porta alto o suficiente para enfatizar o tom afiado nas palavras. Flertar e dar risadinhas com Tarquin não adiantou nada, suponho. Atirei a caixa na cama ao lado de Liz. Diga você. O sorriso hesitou quando ele se sentou e abriu a tampa. Isso não é o livro. Não, mas é um lindo presente. Quer que eu compre joias para você, Fairy, então peça. Mas, considerando seu guarda-roupa, achei que estivesse ciente de que tudo é comprado para você. Não tinha percebido, mas falei. Tarquin é um bom macho, um bom grão senhor. Deveria simplesmente pedir a ele a porcaria do livro. Liz fechou a tampa. Então ele a enche de joias e despeja mel em seus ouvidos e agora você se sente mal. Ele quer sua aliança, desesperadamente. Quer confiar em você, contar com você. Bem, Cresseida tem a impressão de que o primo é bastante ambicioso, então, eu tomaria o cuidado de ler as entrelinhas do que ele diz. Ah, é. Ela disse isso a você antes, durante ou depois que a levou para a cama. Liz ficou de pé com um movimento gracioso e lento. É por isso que você não quis me olhar. Porque acha que trepei com ela por informações. Informações ou por seu prazer, não me importa. Liz deu a volta na cama, e não me move, mesmo quando ele parou a pouco menos de um palmo entre nós. Ciúmes, Fairy. Se estou com ciúmes, então você tem ciúmes de Tarquin e o mel que ele derrama. Rhysand mostrou os dentes. Acha que gosto de precisar flertar com uma fêmea solitária para conseguir informações sobre sua corte, sobre seu grão senhor. Acha que me sinto bem comigo mesmo ao fazer isso? Acha que gosto de fazer isso para que você tenha espaço para manipular Tarquin com seus sorrisos e olhos lindos, para conseguirmos o livro e irmos para casa? Você pareceu se divertir muito ontem à noite. O grunhido de Rhysand saiu baixo, cruel. Não a levei para a cama. Cresseida queria, mas nem mesmo a beijei. Eu a levei para beber na cidade, deixei que falasse sobre a vida, as pressões, e a levei de volta ao quarto e não passei da porta. Esperei por você no café da manhã, mas você dormiu até tarde. Ou me evitou, aparentemente. E tentei olhar em seus olhos essa tarde, mas foi tão eficiente em me afastar totalmente. Foi isso que o deixou irritado. Que eu o afastei, ou que foi tão fácil para Tarquin se aproximar. O que me irritou, disse Liz, com a respiração um pouco irregular, foi que você sorriu para ele. O resto do mundo se dissipou em névoa quando as palavras foram absorvidas. Está com ciúmes. Rhysand sacudiu a cabeça, caminhou até a pequena mesa contra a parede mais afastada e bebeu um copo de um líquido âmbar. Ele apoiou as mãos na mesa, os músculos poderosos das costas estremeceram sob a camisa quando a sombra daquelas asas lutou para tomar forma. Ouvi o que você disse a ele, revelou Liz. Que achava que seria fácil se apaixonar por ele. E foi sincera. E daí? Foi a única coisa que pensei em dizer. Fiquei com ciúmes disso. Porque não sou esse tipo de pessoa. Para ninguém. A corte estival sempre foi neutra, só mostrou coragem durante aqueles anos sob a montanha. Poupei a vida de Tarquin porque tinha ouvido falar que ele queria a igualdade entre grão-feéricos e feéricos inferiores. Estou tentando fazer isso há anos. Sem sucesso, mas, eu só o poupei por isso. E Tarquin, com sua corte neutra, jamais precisará se preocupar com o fato de alguém ter de fugir porque a ameaça contra a vida da pessoa, contra a vida dos filhos dela, sempre existirá. Então, sim, senti ciúmes dele, porque será sempre fácil para ele. E Tarquin jamais saberá o que é olhar para o céu à noite e desejar. A corte de sonhos. As pessoas que sabiam que havia um preço, e um que valia a pena pagar, por aquele sonho. Os guerreiros bastardos, os mestiços ilirianos, o monstro preso em um lindo corpo, a sonhadora nascida em uma corte de pesadelos. E a caçadora com alma de artista. E talvez porque fosse a coisa mais vulnerável que ele tinha dito para mim,
Talvez fosse a ardência em meus olhos, mas caminhei até onde Rhys estava, no pequeno bar. Não olhei para ele quando peguei o decantador com líquido âmbar e me servi de um dedo, enchendo o copo dele em seguida. Mas encarei Rhys quando brindei com ele, o cristal dos copos tilintou nítida e alegremente por cima do barulho do mar que quebrava abaixo, e falei. As pessoas que olham para as estrelas e desejam, Rhys. Ele pegou o copo com um olhar tão intenso que me perguntei por que tinha me dado o trabalho de corar para Tarquin. Rhys brindou com o copo contra o meu. As estrelas que ouvem e aos sonhos que são atendidos. Capítulo 35. Os dias se passaram. Cada momento era um número de malabarismo entre a verdade e as mentiras. Rhys se certificou de que eu não fosse convidada para as reuniões que ele e Henry convocaram para distrair meu gentil anfitrião, o que me deu tempo para vasculhar a cidade em busca de qualquer sinal do livro. Mas não muito ansiosamente, não muito avidamente. Eu não podia parecer intrigada demais conforme percorresse as ruas e as docas, não podia fazer muitas perguntas tendenciosas às pessoas que encontrasse, a respeito dos tesouros e das lendas de Adriata. Mesmo quando acordei, ao alvorecer, me obriguei a esperar até uma hora razoável antes de sair pela cidade, me obriguei a tomar um banho demorado para secretamente praticar aquela magia de água. E embora moldar animais de água hora após hora tivesse se tornado entediante, era fácil para mim. Talvez por causa da proximidade com Tarquin, talvez por causa de qualquer que fosse a afinidade com a água que já estivesse em meu sangue, minha alma, embora eu certamente não estivesse em posição para perguntar. Depois que o café da manhã foi finalmente servido e consumido, me certifiquei de parecer um pouco entediada e sem rumo quando saí pelos corredores iluminados do palácio a caminho da cidade que despertava. Quase ninguém me reconheceu conforme eu casualmente examinava as lojas e as casas e as pontes, em busca de qualquer lampejo de um feitiço que tivesse a sensação de Tarquin, embora duvidasse que tivessem motivo para isso. Haviam sido os grão-féricos a nobreza que foram mantidos sob a montanha. Aquelas pessoas foram deixadas ali, para serem atormentadas. Cicatrizes cobriam os prédios, as ruas, pelo que tinha sido feito em retaliação à rebelião deles, queimaduras, pedras sulcadas, prédios inteiros transformados em escombros. Os fundos do castelo, conforme Tarquin alegara, pareciam realmente no meio de uma obra. 3 torres de vigia estavam pela metade, a pedra marrom, chamuscada e quebradiça. Nenhum sinal do livro. Trabalhadores se ocupavam ali e por toda a cidade, consertando aquelas áreas quebradas. Exatamente como as pessoas que eu via grão-féricos e féricos com escamas e guelras e longos e finos dedos palmados, todos pareciam estar se curando lentamente. Havia cicatrizes e membros faltando em mais de um que contei. Mas nos olhos, a luz brilhava. Eu também os salvara. Libertara-os de quaisquer que fossem os horrores que ocorreram durante aquelas 5 décadas. Tinha feito algo terrível para salvá-los, mas os salvara. E jamais seria o suficiente para me redimir, mas eu não me sentia tão pesada, apesar de não encontrar um lampejo da presença do livro, quando voltei ao palácio no alto da colina na 3ª noite para esperar o relatório de Rhysand sobre as reuniões do dia, e saber se ele tinha descoberto alguma coisa também. Conforme subi os degraus do palácio, me xingando por permanecer tão fora de forma mesmo com as lições de Cashon, vi Henry empoleirada na beira da varanda de uma torre de vigia, limpando as unhas. Varian estava encostado à soleira da varanda de outra torre, ao alcance de um salto, e me perguntei se ele estava imaginando se conseguiria cobrir aquela distância rápido o bastante para empurrar Henry. Um gato brincando com um cão, era o que aquilo era. Henry estava praticamente tomando banho, silenciosamente desafiando-o a se aproximar o bastante para farejá-la. Duvidei de que Varian fosse gostar das garras dela. A não ser que fosse por isso que ele a seguisse dia e noite. Sacudi a cabeça, continuei a subir os degraus observando conforme a maré baixava. O céu manchado pelo pôr do sol se refletia na água e na lama exposta pela maré baixa. Um pouco de brisa noturna passou sussurrando por mim, e me inclinei em sua direção, deixando que esfriasse meu suor.
Certa vez houve um tempo em que eu odiava o fim do verão, rezava para que se estendesse pelo máximo de tempo possível. Agora, pensar no calor interminável e no sol me deixava, entediada. Inquieta. Estava prestes a voltar para as escadas quando vi o trecho de terra que tinha sido revelado próximo ao quebra-mar. O pequeno prédio. Não era à toa que eu não o tinha visto, pois jamais subira tanto durante o dia quando a maré baixava. E durante o resto do dia, pela lama e pelas algas que agora reluziam ali, aquela área estaria totalmente submersa. Mesmo agora, estava submersa pela metade. Mas eu não conseguia desviar os olhos. Como se aquele fosse um pedacinho de meu lar, por mais que parecesse molhado e deprimente, e eu só precisava correr pelo quebra-mar enlameado entre a parte mais tranquila da cidade e o continente muito, muito rápido, e, então, poderia alcançá-lo antes que sumisse sob as ondas de novo. Mas o local era visível demais, e, de longe, eu não conseguia dizer com certeza se era o livro que ele continha. Precisaríamos ter certeza absoluta antes de entrarmos, para afastar os riscos da busca. Certeza absoluta. Desejei não o ter, mas percebi que já tinha um plano para aquilo também. Jantamos com Tarquin, Cressida e Varia em sua sala de jantar de família, uma indicação certeira de que o grão-senhor queria mesmo aquela aliança, com ou sem ambição. Varian observava Anren como se estivesse tentando resolver uma charada que ela propusera a ele, e Anren não lhe deu qualquer atenção conforme debatia com Cressida as diversas traduções de algum texto antigo. Eu me aproximava de minha pergunta, contando a Tarquin as coisas que tinha visto na cidade naquele dia, os peixes frescos que comprara nas docas. Você comeu lá, comentou Tarquin, erguendo as sobrancelhas. Tris apoiou a cabeça no punho enquanto eu falava. Eles fritaram com o almoço dos outros pescadores. Não me cobraram a mais por isso. Tarquin soltou uma risada impressionada. Não posso dizer que já fiz isso, marinheiro ou não. Deveria, aconselhei, sincera em cada palavra. Estava delicioso. Eu estava usando o colar que Tarquin me dera, e Niuala planejara minha roupa a partir da joia. Decidimos por cinza, um tom suave, colombino, para exibir o preto reluzente. Não usei mais nada, nenhum brinco, nenhuma pulseira, nenhum anel. Tarquin parecera satisfeito com aquilo, embora Varian tivesse engasgado ao me ver usando uma herança de sua casa. Cressida, surpreendentemente, me disse que combinava comigo e que não se adequava àquele lugar mesmo. Um elogio às avessas, mas era o bastante. Bem, talvez eu vá amanhã. Se você se juntar a mim. Sorri para Tarquin, ciente de todos os sorrisos que oferecia a ele agora que Rhys tinha comentado. Além de me dar breves atualizações noturnas sobre a falta de progresso com a descoberta de qualquer coisa a respeito do livro, não havíamos conversando de verdade desde aquela noite em que eu lhe enchera o copo, embora fosse por causa de nossos dias cheios, não de estranheza. Eu gostaria disso, falei. Talvez pudéssemos caminhar de manhã no quebra-mar, quando a maré estiver baixa. Tem aquele pequeno prédio no caminho, parece fascinante. Cressida parou de falar, mas prossegue, tomando vinho. Acho que, como já vi a maior parte da cidade agora, poderia ver essa construção quando formos visitar parte do continente também. O olhar de Tarquin para Cressida foi toda a confirmação de que eu precisava. Aquele prédio de pedra de fato guardava o que procurávamos. É a ruína de um templo, explicou Tarquin, simplesmente, a mentira suave como seda. Apenas lama e alga por enquanto. Estamos querendo restaurá-lo há anos. Talvez seja melhor pegarmos a ponte então. Já chega de lama por um tempo. Lembre-se de que o salvei, que lutei contra o verme de Midgard, esqueça a ameaça. Os olhos de Tarquin encararam os meus por um momento longo demais. Na duração de um piscar de olhos, disparei meu poder silencioso e oculto em sua direção, uma lança apontada para a mente de Tarquin, para aqueles olhos desconfiados. Havia um escudo erguido, um escudo de vidro marinho e coral e o mar ondulante. Eu me tornei aquele mar, me tornei o sussurro de ondas contra a pedra, o brilho da luz do sol nas asas brancas de uma gaivota.
Ele me tornei aquele escudo mental. Então, passei por ele, uma corda nítida, escura, me mostrava o caminho de volta caso eu precisasse. Deixei que o instinto, sem dúvida vindo de Liz, me guiasse para a frente. Para o que eu precisava ver. Os pensamentos de Tarquin me atingiram como pedrinhas. Porque ela pergunta sobre o templo. De todas as coisas que ela podia mencionar. Ao meu redor, eles continuaram comendo. Eu continuei comendo. Obriguei meu rosto, em um corpo diferente, em um mundo diferente, a sorrir encantadoramente. Por que quiseram tanto vir? Por que perguntar sobre meu tesouro? Como ondas batendo, lancei meus pensamentos sobre os dele. Ela é inofensiva. É boa, e triste, e partida. Você a viu com seu povo, viu como ela os tratou. Como trata você? Amaranta não destruiu essa bondade. Despejei meus pensamentos para Tarquin, tingindo-os com marisia e o canto das andorinhas do mar envolvendo-os na essência que era Tarquin, a essência que ele me dera. Leve-a para o continente amanhã. Isso a impedirá de perguntar sobre o templo. Ela salvou Prithian. É sua amiga. Meus pensamentos se assentaram em Tarquin como uma pedra solta em um lago. E quando a desconfiança se dissipou de seus olhos, eu soube que meu trabalho estava feito. Recuei mais e mais, deslizando por aquela muralha de oceano e pérola, me recolhendo para dentro até que meu corpo fosse uma jaula ao meu redor. Tarquin sorriu. Vamos nos encontrar depois do café da manhã. A não ser que Rhysand me queira levar para mais reuniões. Nem Cresseida nem Varian sequer olharam para Tarquin. Será que Rhys cuidará de suas suspeitas? Um raio percorreu meu sangue, mesmo conforme ele gelou quando percebi o que havia feito. Rhys gesticulou com a mão preguiçosa. Por favor, Tarquin, passe o dia com minha senhora. Minha senhora. Ignorei as duas palavras. Mas afastei meu próprio assombro diante do que eu realizara, do horror que se acumulava devagar diante da violação invisível da qual Tarquin jamais saberia. Eu me inclinei para a frente, apoiando os antebraços expostos na mesa fria de madeira. Conte o que há para ver no continente, disse a Tarquin, e desviei o assunto do templo no quebra-mar. Rhys e Anren esperaram até que as luzes da casa diminuíssem antes de irem até meu quarto. Eu estava sentada na cama, contando os minutos, armando meu plano. Nenhum dos quartos de hóspedes dava para o quebra-mar, como se não quisessem que ninguém o notasse. Rhys chegou primeiro e se inclinou contra a porta fechada. Como você aprende rápido? A maioria do Daiamate leva anos para dominar esse tipo de infiltração. Minhas unhas se enterraram nas palmas das mãos. Você sabia que eu fiz aquilo? Dizer as palavras em voz alta pareceu demais, pareceu real demais. Um aceno breve de cabeça. E que trabalho de especialista você fez, usando a essência dele para enganar os escudos de Tarquin, para passar por eles. Senhora esperta. Ele jamais me perdoará, sussurrei. Ele jamais saberá. Rhys inclinou a cabeça, e os cabelos pretos sedosos caíram sobre sua testa. Você se acostuma. Com a sensação de que está ultrapassando um limite, de que o está violando. Se ajuda, não gostei muito de convencer Varian e Cresseida a encontrar outros assuntos mais interessantes. Abaixei o olhar para o piso de mármore pálido. Se não tivesse cuidado de Tarquin, continuou ele, provavelmente estaríamos enterrados até o joelho em bosta agora. A culpa foi minha mesmo, fui eu quem perguntou sobre o templo. Só estava limpando minha sujeira. Sacudi a cabeça. Não parece certo? Nunca parece. Ou não deveria parecer. Muitos Daiamate perdem essa noção. Mas aqui, esta noite, os benefícios foram maiores que os custos. Também é isso que disse a si mesmo quando entrou em minha mente. Qual foi o benefício então? Rhys se afastou da porta, caminhando até onde eu estava sentada na cama. Há partes de sua mente que deixei intactas, coisas que pertencem apenas a você, e sempre pertencerão. E quanto ao resto? O maxilar de Rhys se contraiu.
Você me apavorou durante um bom tempo, Fairy. Mandando sensações daquela forma. Eu não podia sair andando para dentro da corte primaveril e perguntar como você estava, podia. Passos leves soaram no corredor, Henry. Chris me encarou, no entanto, ao dizer: explico o resto outra hora. A porta se abriu. Parece um lugar idiota para esconder um livro, disse Henry, como um cumprimento, ao entrar, sentando-se na cama. E o último lugar em que alguém procuraria, argumentou Chris, se afastando de mim para sentar no banquinho da penteadeira diante da janela. Poderiam protegê-lo facilmente com feitiços contra água e erosão. Um lugar apenas visível por breves momentos ao longo do dia, quando a terra ao redor está exposta para que todos vejam. Não poderia haver lugar melhor. Temos os olhos de milhares nos observando. Então, como entramos? Perguntei. Provavelmente está guardado contra a travessia, disse Liz, apoiando os antebraços nas coxas. Não vou arriscar soar algum alarme ao tentar. Então, vamos à noite, à moda antiga. Posso carregar vocês duas e, depois, montar guarda, acrescentou Liz, quando ergui as sobrancelhas. Tão galanteador, ironizou Henry, em fazer a parte fácil, e então deixar que nós, fêmeas indefesas, chafurdemos na lama e nas algas marinhas. Alguém precisa circular alto o bastante para ver qualquer um se aproximando, ou soando um alarme. E ocultar vocês de vista. Franzi a testa. As tracas respondem ao toque dele, tomara que respondam ao meu. Quando agimos? Indagou Henry. Amanhã à noite, respondi. Observaremos os turnos dos guardas esta noite durante a maré baixa, descobriremos onde estão os vigias. Quem podemos precisar eliminar antes de agirmos? Você pensa como um iliriano, murmurou Liz. Acredito que isso deveria ser um elogio, confidenciou Henry. Liz riu com escárnio, e sombras se reuniram ao redor dele quando o grão-senhor afrouxou o controle sobre o poder. Niuala e Serridven já estão agindo dentro do castelo. Vou tomar os céus. Vocês duas deveriam sair para uma caminhada à meia-noite, considerando o quanto está quente. Então, ele se foi com um farfalhar de asas invisíveis e uma brisa morna e escura. Os lábios de Henry estavam vermelhos como sangue ao luar. Eu sabia quem teria a incumbência de eliminar qualquer olho espião, e acabaria com uma refeição. Minha boca secou um pouco. Que tal um passeio? Capítulo 36. O dia seguinte foi uma tortura. Uma tortura lenta, interminável, quente como o inferno. Fingir interesse no continente conforme caminhava com Tarquin, conhecia seu povo, sorria para eles, ficou mais difícil conforme o sol percorreu o céu e então finalmente começou a descer em direção ao mar. Mentirosa, ladra, enganadora, era assim que me chamariam em breve. Esperava que soubessem que Tarquin soubesse que o que tínhamos feito era pelo bem deles. Arrogância suprema, talvez, pensar assim, mas, era verdade. Considerando a rapidez com que Tarquin e Cresseida tinham se olhado, me guiado para longe daquele templo. Aposto que não teriam entregado o livro. Por quaisquer que fossem os motivos, queriam o artefato. Talvez esse novo mundo de Tarquin só pudesse ser construído com base na confiança. Mas ele não teria a chance de construí-lo se tudo fosse destruído pelos exércitos do rei de Ibern. Foi o que disse para mim mesma, repetidas vezes, conforme caminhávamos pela cidade de Tarquin, conforme eu aturava os cumprimentos de seu povo. Talvez não tão alegres quanto aqueles em Velaris, mas, era uma acolhida esforçada e merecida. Aquelas pessoas tinham suportado o pior e agora tentavam superá-lo. Como eu deveria superar minha escuridão? Quando o sol por fim deslizou no horizonte, confessei a Tarquin que estava cansada e com fome e, por ser gentil e hospitaleiro, ele me levou de volta, e me comprou uma torta de peixe assado a caminho de casa. Ele até mesmo comera um peixe frito nas docas naquela tarde. O jantar foi o pior. Partiríamos antes do café da manhã, mas eles não sabiam disso. Liz mencionou voltar à corte noturna na tarde do dia seguinte, então, talvez uma partida mais cedo não parecesse tão suspeita.
Ele deixaria um bilhete sobre assuntos urgentes, agradeceria a Tarquin pela hospitalidade e então sumiria para casa, para Velaris. Se tudo corresse de acordo com o planejado. Havíamos descoberto onde os guardas estavam posicionados, como os turnos funcionavam e onde os postos ficavam no continente também. Quando Tarquin beijou minha bochecha ao me dar boa noite, dizendo que desejava que aquela não fosse minha última noite e que talvez visse se poderia visitar a corte noturna em breve. Quase caí de joelhos para implorar seu perdão. A mão de Rissanda em minhas costas era um aviso sólido para que eu mantivesse a calma, mesmo que o rosto só estampasse aquela diversão fria. Fui para o quarto. E encontrei trajes de couro de guerra ilirianos me esperando. Junto daquele cinto de facas ilirianas. Então, me vesti para a batalha mais uma vez. Rhys voou conosco para perto da maré baixa e nos deixou antes tomar os céus, onde ele circularia, monitoraria os guardas na ilha e no continente enquanto caçávamos. A lama fedia, emitia ruídos aquosos e nos espremia a cada passo desde a estreita estrada do quebra-mar até a pequena ruína do templo. Cracas, elgas marinhas e lopos se agarravam a pedras cinza e cada passo para dentro da única câmara interna fazia com que aquela coisa em meu peito dissesse onde você está, onde você está, onde você está. Rhys e Anren tinham verificado feitiços ao redor do local, mas não encontraram nada. Era estranho, mas era uma sorte. Graças à porta aberta, não ousamos arriscar acender uma luz, e, com as rachaduras na pedra acima, o luar fornece a iluminação suficiente. Com os joelhos enterrados em lama, a água recuando e escorrendo pelas rochas, Anren e eu verificamos a câmara, com pouco mais de 12 metros de largura. Consigo sentir, sussurrei. Como a mão de alguém, cheia de garras, percorrendo minha coluna. De fato, minha pele formigava, os pelos se arrepiavam sob o traje quente de couro. Está dormente. Não é à toa que o tenham escondido sob pedra e lama e mar, murmurou Anren, com a lama fazendo barulhos aquosos quando ela se virou onde estava. Estremeci, as facas ilirianas em mim agora pareciam tão úteis quanto palitos de dente, e mais uma vez me virei onde estava. Não sinto nada nas paredes. Mas está aqui. De fato, nós duas olhamos para baixo na mesma hora e nos encolhemos. Devíamos ter trazido uma pá, ponderou Anren. Não há tempo de pegar uma. A maré estava totalmente baixa agora. Cada minuto contava. Não apenas para a água, que retornaria, mas para o alvorecer, que não estava muito longe. Cada passo era um esforço em meio ao aperto firme da lama, e me concentrei naquela sensação, naquele chamado. Parei no centro da câmara, bem no centro. Aqui, 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 sussurrou a coisa. Eu me inclinei para baixo, estremecendo para a lama gelada, para os pedaços de concha e de destroços que arranharam minhas mãos expostas conforme comecei a empurrá-los. Rápido! Anren sibilou, mas se abaixou para puxar a lama pesada e densa. Caranguejos e coisas ligeiras fizeram cócegas em meus dedos. Eu me recusei a pensar neles. Então, cavamos e cavamos, até estarmos cobertas de lama salgada que queimava nossos inúmeros pequenos cortes conforme ofegávamos para um piso de pedra. E uma porta de chumbo. Anren xingou. Chumbo para manter a força total dele do lado de dentro, para preservá-lo. Costumavam cobrir os sarcófagos dos grandes governantes com isso, porque achavam que um dia acordariam. Se o rei de Ibern sair por aí com aquele caldeirão, podem muito bem acordar. Anren estremeceu e apontou. A porta está selada. Limpei a mão na única parte de mim que estava limpa, o pescoço, e usei a outra para raspar o restante da lama da porta redonda. Cada esbarro contra o chumbo lançava pontadas de frio por mim. Mas ali estava, um redemoinho entalhado no centro da porta. Isso está aqui há muito tempo, murmurei. Anren assentiu. Não ficaria surpresa se, apesar da marca do poder do grão-senhor, Tarquin e seus predecessores jamais tivessem colocado os pés aqui, o feitiço de sangue neste lugar tivesse sido imediatamente transferido para eles depois que assumiram o poder. Por que desejar o livro, então?
Não iria querer esconder um objeto de terrível poder, para que ninguém pudesse usá-lo para o mal, ou para ganho pessoal. Ou talvez o tenham trancafiado para ter poder de barganha se algum dia fosse necessário. Eu não tinha ideia de por que eles, de todas as cortes, receberam a metade do livro para início de conversa. Sacudi a cabeça e espalmei a mão no redemoinho no chumbo. Um sobressalto me percorreu o corpo como relâmpago, e resmunguei, descendo meu peso sobre a porta. Meus dedos congelaram ali, como se o poder estivesse sugando minha essência, bebendo como Henry bebia, e eu o senti hesitar, questionar. Sou Tarquin. Sou verão, sou calor, sou mar e céu e campos cultivados. Eu me tornei cada sorriso que Tarquin me lançara, me tornei o azul cristalino de seus olhos, o marrom de sua pele. Senti minha pele mudar, senti meus ossos se esticarem e mudarem. Até que eu fosse ele, e até que então eu tivesse um par de mãos masculinas, que agora faziam força contra a porta. Até que minha essência se tornasse o que eu tinha provado naquele escudo mental interior de Tarquin, Marisol e Marisia. Não me dei um momento para pensar em que poder teria acabado de usar. Não permiti que nenhuma parte de mim que não fosse o grão-senhor da corte estival transparecesse. Sou seu mestre, e você me deixará passar. A tranca resistiu com mais e mais força, e mal consegui respirar. Então, ouviu-se um clique e um rangido. Voltei para minha pele e recuei para a lama amontoada no momento em que a porta afundou e se afastou, entrando sob as pedras e revelando uma escada espiralada que descia para uma escuridão primitiva. Com uma brisa úmida e salgada, de baixo subiram gavinhas de poder. Do outro lado da escada, o rosto de Henry ficara mais pálido que o comum, os olhos prateados brilhavam fortemente. Nunca vi o caldeirão, disse Henry. Mas deve ser mesmo terrível se apenas um grão de seu poder tem essa sensação. De fato, aquele poder estava preenchendo a câmara, minha cabeça, meus pulmões, sufocando, afogando e seduzindo. Rápido avisei, e uma pequena bola de luz feérica disparou para baixo da curva das escadas, iluminando degraus cinza desgastados e escorregadios com lodo. Saquei a faca de caça e desci, com uma das mãos apoiada na parede de pedra gelada, para evitar escorregar. Desci uma curva, com Henry logo atrás, antes de luz feérica dançar sobre uma água putrida na altura da cintura. Verifiquei a passagem ao pé das escadas. Tem um corredor e uma câmara além dele. Tudo livre. Então, suba correndo, disse Henry. Eu me preparei e avancei para a água escura, contendo o grito diante da temperatura quase congelante, da oleosidade dali. Henry quase vomitou, pois a água praticamente lhe atingia o peito. Este lugar sem dúvida enche rápido depois que a maré sobe de novo, observou Henry, conforme arrastávamos as pernas pela água, franzindo a testa para os muitos vãos de drenagem nas paredes. Seguimos devagar o bastante para que ela detectasse qualquer tipo de feitiço ou armadilha, mas não havia nada. Nada mesmo. No entanto, quem desceria até lá, até tal lugar? Tolos, tolos desesperados, isso sim. O longo corredor de pedra terminava em uma segunda porta de chumbo. Atrás dela, aquele poder estava contido, cobrindo a marca de Tarquin. Está ali. Obviamente. Fiz uma cara feia para Henry, nós duas estremecemos. O frio estava intenso o bastante para que eu me perguntasse se talvez já estaria morta caso ainda tivesse um corpo de humana. Ou perto de morrer. Espalmei a mão na porta. Os puxões, os questionamentos e a exaustão foram piores dessa vez. Muito piores, e precisei apoiar a mão tatuada na porta para evitar cair de joelhos e gritar conforme o poder me pilhava. Sou verão, sou verão, sou verão. Não me transformei em Tarquin dessa vez, não precisei. Um clique e um rangido, e a porta de chumbo deslizou para a parede, águas se encontraram e agitaram quando cambaleei para trás, para os braços pacientes de Henry. Fechadura tão travessa, sibilou ela, estremecendo não apenas devido à água. Minha cabeça estava girando. Mais uma fechadura e eu poderia muito bem desmaiar.
Mas a luz feérica tremeluziu para dentro da câmara diante de nós e péramos. A água não tinha se encontrado com mais uma câmara, mas parado contra um umbral invisível. A câmara seca além estava vazia, exceto por um altar redondo e um pedestal. Uma pequena caixa de chumbo estava sobre ele. Henry gesticulou com a mão hesitante no ar acima de onde a água simplesmente parava. Então, satisfeita por não haver feitiços ou truques, ela entrou, pingando nas pedras cinza ao ficar de pé na câmara, encolhendo um pouco o corpo, e me chamar. Arrastando as pernas o mais rápido possível na água, eu a segui, quase caindo no chão quando meu corpo se ajustou ao ar repentino. Eu me virei, e, de fato, a água era uma parede negra, como se houvesse um painel de vidro mantendo-a no lugar. Sejamos rápidas, ordenou Henry, e não discordei. Nós duas cuidadosamente verificamos a câmara, pisos, paredes, tetos. Nenhum sinal de mecanismos ou gatilhos ou cartos. Embora não fosse maior que um livro comum, a caixa de chumbo parecia engolir a luz feérica, e dentro dela, sussurrando, o selo do poder de Tarquin e o livro. E agora ouvi, com tanta clareza quanto se a própria Henry tivesse sussurrado. Quem é você, o que é você? Chegue mais perto, me deixe sentir seu cheiro, me deixe vê-la. Péramos de lados opostos do pedestal, a luz feérica pairava sobre a tampa. Nenhum feitiço, disse Henry, a voz pouco mais alta que o raspar de suas botas na pedra. Nenhum feitiço. Precisa retirá-lo, carregá-lo para fora. A ideia de tocar naquela caixa, de me aproximar daquela coisa dentro dela. A maré está voltando, acrescentou Henry, verificando o teto. Cedo assim. Talvez o mar saiba. Talvez o mar seja o servo do grão-senhor. E se ficássemos presas ali embaixo quando a água subisse? Não achei que meus pequenos animais de água ajudariam. Pânico se contorceu em meu estômago, mas eu o afastei e reuni coragem, erguendo o queixo. A caixa devia ser pesada e fria. Quem é você, quem é você, quem é você? Flexionei os dedos e estalei o pescoço. Sou verão, sou mar e sol e coisas verdes. Vamos lá, murmurou Henry. Acima, a água escorria pelas pedras. Quem é você, quem é você, quem é você? Sou Tarquin, sou grão-senhor, sou seu mestre. A caixa se calou. Como se fosse resposta o bastante. Peguei a caixa do pedestal, a frieza do metal feriu minhas mãos, e o poder percorreu meu sangue, como uma mancha de óleo. Uma voz antiga e cruel sibilou. Mentirosa. E a porta bateu.